Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, com ordem e decência. Já estamos na 8ª lição com o tema O culto cristão e a ceia do Senhor. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. E a verdade prática diz: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. A nossa lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos estar falando a respeito do uso do véu. Segunda unidade vamos falar a respeito da ceia do Senhor. E a terceira unidade, a festa da salvação. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que já é inscrito no nosso canal. Continua nos prestigiando. Nosso muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. E você, meu irmão, minha irmã, que está passando por aqui, já nos assistiu outras vezes, se você puder, inscreva-se no nosso canal, nos abençoa. Estamos aí caminhando para conseguir 500 inscritos. Essa é a nossa meta, 500 inscritos no nosso canal. Se você puder nos ajudar, te agradeceremos grandiosamente e que Deus possa te abençoar por esse pequeno gesto de se inscrever no nosso canal. A introdução da revista ela vai falar que havia 3 problemas principais que surgiram na igreja em relação ao culto: a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo trata desses 3 problemas, os 2 primeiros no capítulo 11. Então vamos observar que agora Paulo ele vai tratar também de outros problemas, né, que se passava ali na igreja de Corinto. Então, do capítulo 11 agora ao capítulo 14, Paulo ele trata da questão do uso do véu, vai tratar da questão da ceia do Senhor e a questão do culto, a forma que eles estavam profetizando, a forma que eles estavam ali adorando ao Senhor. Então, do capítulo 11 ao capítulo 14, o apóstolo Paulo agora vai estar tratando com a igreja de Coríntios a respeito. Então, para que a gente possa entender aqui a questão da primeira unidade, que vai falar do uso do véu, as mulheres ali usavam o véu. A revista ela faz o seguinte comentário, diz assim: olha, religiões refletiam o distorcido conceito da época em que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Então havia ali um entendimento cultural da época, que as mulheres eram inferiores, as mulheres eram desprezadas, que as mulheres eram ali marginalizadas. Tanto que elas nem precisavam de religião, ou seja, que elas não eram nem bem-vindas em participar de reuniões religiosas. A revista está falando aqui. E continua dizendo, esse era o pano de fundo cultural da época em que Paulo chegou a Corinto. Então, quando Paulo chega a Corinto, o pano de fundo era esse. No entanto, né, Paulo chega a Corinto, né, implantando ali o reino de Deus, e a revista continua com uma mensagem nova, com as boas novas do Evangelho de Cristo, uma nova perspectiva para as mulheres agora. Trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O Evangelho do Reino dos Céus, pregado por Jesus, resgatou o valor e a dignidade da mulher. Então, as mulheres eram muito discriminadas, elas não tinham voz, elas não tinham vez, elas não podiam participar de reuniões onde homens estavam. E religião, para ela, parece que não era feito para ela não tinha nem que participar. Então agora Paulo chega em Corinto e começa a implementar as boas novas, as novidades agora do Evangelho, e dando espaço, dando vez e dando voz às mulheres, né? Então, esse é o pano de fundo
e a chegada de Paulo na igreja de Corinto. Para que possamos melhor entender a introdução e já poder entrar no comentário da revista, vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim, versículo 1: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e reteste as tradições, assim vou-lo lá entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpra-se usar o véu. Então, o capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, versículo 1, já começa ali Paulo elogiando a igreja de Corinto, né? E a revista ela faz o comentário, vamos lá, diz assim: esse capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja e o convite para que sejam imitadores de Cristo. A tradição era o ensino que Paulo recebeu de Deus e transmitiu à igreja, e esta o guardou e observou. Então, Paulo está elogiando agora a igreja de Corinto de que aquilo que ele havia ensinado com relação à tradição, né, a igreja estava colocando em prática. Está falando aqui da tradição, a tradição, o costume, que é o uso do véu. Olha só, e a revista continua. O que aconteceu com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? Então, o que aconteceu? A revista vai continuar dizendo assim, olha, algumas mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo, que era o desprezo que recebiam, para um outro extremo, que era de quebrar o paradigma culturais e desse modo provocar uma desordem no culto. A reação imediata foi abolir o uso do véu. Olha só, então, as mulheres não tinham vez, não tinham voz na sociedade, na comunidade, muito menos na igreja. Então chega Paulo agora introduzindo, implementando as boas novas da salvação e dá essa vez às mulheres, dá essa voz às mulheres, dizendo que o evangelho ele era para todos, incluindo as mulheres. E na igreja de Coríntios, a gente vai observar que todos profetizavam, que as mulheres profetizavam, e agora as mulheres elas saem de um extremo no momento onde elas eram rejeitadas, no momento onde elas não tinham vez, e agora elas vão para um outro extremo. Elas passaram a promover agora o extremismo, né? Não tinham vez, agora elas passaram a ter, mas elas queriam muito mais. Elas quebraram o paradigma, né, cultural da época, mas agora elas queriam promover a libertação desse véu. O comentarista da revista continua dizendo assim: Paulo, porém, as exorta, dizendo que se elas orarem e profetizarem sem o véu, desonrarão a própria cabeça e forem casadas os próprios maridos. Então, olha só, antes elas não tinham vez, agora elas profetizam e oram na igreja. Então, o profetizar e o orar da mulher, Paulo ele não está contestando aqui. Paulo está contestando o orar e o profetizar sem o uso do véu. Então, elas saem de um extremo, elas passam para um outro extremo. Além de não ter vez na igreja, agora elas têm vez, elas oram e profetizam, só que elas querem abolir o uso do véu. E Paulo vai dizer assim, olha, se vocês orarem, profetizarem, sem o uso do véu, vocês estarão desonrando a própria cabeça. E se vocês forem casados, vocês estarão desonrando o próprio marido. Então o comentarista da revista ele vai fazer uso de uma analogia, uma comparação de um casamento romano, um casamento da época, onde o ápice do casamento, dessa celebração, era justamente não a retirada do véu, mas sim a colocação do véu. No momento que ele coloca o véu sobre a noiva,
É o momento de dizer assim que, olha, ela está debaixo de uma autoridade. Olha, ela está debaixo dos meus cuidados. Olha, ela está ali protegida e guardada por mim. Então, era mais ou menos isso que a cerimônia de um casamento romano queria dizer. Então, o grande momento ali desse casamento era o momento da colocação do véu sobre a noiva. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito do homem e da mulher, né? E ele faz referência aqui ao versículo 11, que diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então a revista ela traz o seguinte comentário, ela fala assim, olha, na Grécia as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher do homem era o véu. Então a cobertura ali da cabeça da mulher, o véu, fazia a distinção, fazia ali uma forma de identificar quem era o homem e quem era a mulher, porque as roupas na época, na Grécia, eram muito parecidas, não tinha como distinguir, todos eles usavam aqueles vestidos grandes, então a forma de distinguir a mulher, uma delas, ou a principal, era a questão do véu. E a revista continua, toda mulher honrada usava o véu, nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu, nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Então ali o véu era um símbolo de uma mulher honrada, né? Era ali um selo de uma mulher honrada. Usar o véu identificava uma mulher que ela estava ali debaixo de uns cuidados. Então nenhuma mulher honrada ousava sair de casa sem o uso do véu. O uso do véu era quase que uma exigência da sociedade ali, dentro das reuniões, dentro dos lugares públicos. Era uma questão cultural e uma questão de costumes daquela época. E a revista continua comentando, diz assim, olha, as profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seus ofícios com as cabeças descobertas e os cabelos desgrenhados. Então, as prostitutas cultuais, aquelas mulheres ali dos templos de Afrodite, as prostitutas que faziam ali celebrações culturais aos deuses deles, elas faziam isso, essas práticas, sem a cabeça coberta com véu. Então, quando se via uma mulher andando nos lugares públicos sem o véu, já se deduzia que era uma prostituta, já se deduzia que era uma praticante dessas práticas, né, dos cultos aos deuses, né? Então, Paulo ele está recomendando o uso do véu para fazer essa distinção. E aí o comentarista vai adiante dizendo assim, o apóstolo Paulo mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. Está lá no versículo 3 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E ele nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Podemos dizer que é uma ordem lógica, pois a hierarquia divina é Deus, homem e mulher. A submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou inferioridade da mulher, mas a despeito da autoridade, assim como uma tropa militar funciona, a hierarquia e a disciplina. Então olha só o que a revista tá comentando aqui. Que Deus, né, o apóstolo Paulo vai mostrar agora que existe uma hierarquia, um padrão de relacionamento cristão, né, que foi estipulado ali, que diz assim, olha, é Deus, o homem e a mulher, né? Existe uma hierarquia, não que exista ali uma inferioridade, uma superioridade, mas existe ali uma organização, existe ali um padrão divino, né? Assim como Deus é o Pai, Jesus o Filho e tem o Espírito Santo, os três têm a mesma essência, os três são um só, né? Ou existe uma organização entre eles, existe ali entre Deus, o Filho e o Espírito Santo, atribuições diferentes para cada um deles. Não existe ali uma superioridade ou uma inferioridade em relação à Trindade. Então é esse mesmo relacionamento que agora Deus promove
né, nesse meio cristão, onde o homem ele tem a sua atribuição e a mulher também tem a sua atribuição. Não existe uma superioridade e uma inferioridade. E que o que existe são padrões estabelecidos, né? Um padrão específico para o homem, atividades, tarefas, responsabilidade, obrigações, e existem também padrões estabelecidos para mulheres, atividades, tarefas e obrigações estabelecidas para cada mulher. Padrões cristãos estabelecidos para cada um. E o número 3 da primeira unidade diz assim: a mulher e o véu. Faz referência ao versículo 13, que vai dizer: julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? É uma pergunta que está sendo feita aqui. E o comentarista da revista ele fala assim: ó, o véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez da mulher e a submissão ao seu marido. Então, olha só, a mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha ali como participar das reuniões, principalmente dos cultos. Agora, chega Paulo, estabelece ali as boas novas de salvação e começa a dar essa vez para a mulher, dar essa voz para a mulher. E ela começa a orar, começa a profetizar, porque Paulo está dizendo aqui que elas oravam e profetizavam. A questão não é orar e profetizar, a questão é o uso do véu. Esse uso do véu, ele representa a submissão dessa mulher. A mulher agora estava... a mulher que quando anda na rua com o véu na cabeça, quem olhava já estava dizendo assim: olha, existe alguém que tem autoridade sobre ela. Seja um marido, seja um pai ou seja um irmão mais velho. Então a cultura daquela região na época, ela promovia isso. Então o uso do véu mostrava que aquela mulher era uma mulher que estava debaixo de uma autoridade. Então Paulo agora ele promove, ele incentiva a continuidade do uso desse véu, tanto também dentro da igreja, né? Fazia a distinção de homem e mulher, fazia a distinção das mulheres com as mulheres que praticavam ali adoração ao templo de Afrodite. O véu era o símbolo da dignidade da mulher e da simplicidade, a honradez dessa mulher e a submissão de seu marido. E a revista ela vai continuando dizendo assim: uma mulher em Corinto participando do culto público sem o véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes mínimos. Você pode imaginar, isso provocaria um escândalo, seria absolutamente inconveniente. Então, a proporção, a revista vai colocar aqui a proporção de uma mulher que vai a um culto ali na igreja de Corinto e não utiliza o véu, está começando a orar, a profetizar sem o véu, é a mesma proporção de que uma mulher hoje vai a uma igreja nos nossos dias com os trajes mínimos. Isso provocaria um escândalo, seria de uma grande inconveniência, né? Chamaria a atenção de muita gente ali, absolutamente inconveniente. Então o uso do véu simbolizava, na cultura do Antigo Oriente, de que a mulher estava debaixo de uma autoridade masculina. Então isso era que as mulheres queriam sair de um extremo para o outro, queria sair debaixo dessa autoridade masculina, porque quem usava o véu simbolizava a autoridade do pai, a autoridade do marido ou até mesmo a autoridade do irmão mais velho sobre esta mulher, né? Então era uma cultura da época, não era uma cultura só de Israel, mas era uma cultura também grega e também da cultura romana, né? A questão ali do símbolo da mulher de respeito debaixo daquele véu. Então o uso do véu era uma questão cultural, uma questão de costumes, que representava ali uma questão de autoridade, que a mulher estava submissa, estava sujeita a uma autoridade masculina. Mas hoje em dia, o uso do véu, ele é obrigatório ou não é obrigatório? O uso do véu é um mandamento ou não? Então o uso do véu era uma questão cultural do povo oriental. Então por trás de questões culturais, o Senhor nosso Deus, ele revela, ele estabelece princípios bíblicos. Os princípios, sim, são eternos.
Agora, o que é cultural e o que é costume, isso passa. Mas qual é o princípio ali do véu? O princípio do véu é a questão da autoridade, que a mulher estava debaixo da autoridade do homem, né? Debaixo de uma autoridade masculina. Então esse é o princípio que vem desde lá da formação do povo de Israel. Então a questão da autoridade masculina é um princípio que vem se perpetuando ao longo do tempo. Então o uso do véu, na verdade, ele não é algo assim, um mandamento bíblico. Qualquer igreja pode fazer o uso do véu, desde que não julgue as igrejas que não utilizarem o véu, ou desde que também não diga que o uso do véu é um mandamento bíblico, porque não é, porque simplesmente é algo cultural. É mais ou menos aquilo que também nas passagens bíblicas a gente vai dizer, que Paulo ele vai dizer assim, olha, cumprimente seu irmão com ósculo santo, cumprimente seu irmão com um beijo santo. Então, isso era uma cultura, é um costume da época, lá do Oriente, né, de as pessoas chegarem e serem recebidas com um beijo santo, com um ósculo santo. Mas qual é? O beijo era uma cultura do local, mas qual é o princípio? O princípio é que você, olha, receba bem o seu irmão. Aqui, no nosso costume, o receber bem o irmão é um aperto de mão, é um abraço. Isso faz parte do nosso costume, né? Mas o princípio é receber bem, é atender bem, né? Então, sinalize de alguma forma para que aquela pessoa se sinta bem recebida. Esse é o princípio. E a segunda unidade vai tratar a respeito da ceia do Senhor. Faz menção ali ao versículo 25, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então a gente vai agora falar de um outro assunto que o apóstolo Paulo trata no capítulo 11, que é a ceia do Senhor. E a revista faz o seguinte comentário, diz assim: a ceia do Senhor é parte fundamental na liturgia do culto cristão. A ceia é uma das ordenanças de Cristo, assim como o batismo e a ceia. Então, existem duas ordenanças, né, aqui a revista está colocando, de Cristo para a sua igreja, que é o batismo. O batismo é onde a pessoa, quando vai se batiza, ela se une a Cristo, né? E já na ceia do Senhor, essa outra ordenança, quando se está ali realizando a ceia do Senhor, o Senhor se une agora à sua igreja. E a revista continua dizendo assim: é sim uma proeminente doutrina bíblica embasada em uma ordenança clara e direta de Jesus durante o seu ministério terreno, com objetivos bem definidos. Então Jesus, ele, com objetivos bem definidos, ele deixou essa ordenança para a igreja, para que eles realmente participassem do pão, participassem ali do vinho, né? Simbolizando o pão, a carne do Senhor, e o vinho, o sangue do Senhor. A revista continua dizendo assim, ó: não se trata de uma refeição comum, ou seja, não é apenas comer e beber. A ceia vai muito além disso. A ceia do Senhor é um memorial, cujo objetivo central é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia do Senhor é um memorial, fazer memória, trazer ali à memória os feitos do Senhor, né? A morte e a ressurreição do Senhor deve ser trazido à memória ali até que ele venha. E a revista fim do comentário diz assim: além disso, é um instrumento de comunhão com o Senhor, chamado pelos primeiros cristãos de festa ágape, ou festa do amor. Então, é um elemento ali de comunhão, é um elemento ali onde todos os irmãos estão ali pactuando, estão ali celebrando um só objetivo, unidos por um só propósito. A cerimônia da ceia do Senhor também era conhecido pela igreja primitiva como a festa ágape, ou a festa do amor. Na verdade, eles faziam ali um grande juntamento na igreja, onde eles iam ceiar e começavam ali a partir o pão, né? E só que
entre o partir o pão e tomar o cálice, havia ali uma refeição, na verdade. Então essa festa do amor, todos os integrantes da igreja traziam para o templo comidas, banquetes, e ali comiam juntos, banqueteavam juntos os mais abastados com os menos abastados, os mais ricos, os mais pobres. Então ali todos eles se juntavam e comiam e bebiam. É por isso que Paulo vai dizer assim, olha, espere um pelos outros, porque muitas das vezes eles chegavam e começavam a comer, começavam agora ali se banquetear e não esperava pelos outros que vinham depois, né? Então, e também eles estavam começando a comer e a beber. E ali Paulo também vai dizendo ali que eles estavam ali, por isso que no final do capítulo 11 ele diz assim, olha, aquele que está com fome, que come em casa. Ou então, olha, espere um pelos outros, né? Então também ele fala da questão da embriaguez. Então era mais ou menos uma questão, só para matar a curiosidade dos irmãos, que na ceia do Senhor havia realmente um banquete, né? Era onde ali todos traziam um pouco de comida da sua casa e todos comiam. Só que eles estavam fazendo daquele momento ali algo que estava perdendo o sentido da ceia. Por isso que Paulo está agora tratando como realmente deve ser feita a ceia do Senhor. Por isso que ele diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor agora também eu vos ensinei. Então na noite que o Senhor foi... Então ele começa a narrar, né? Não é algo que ele simplesmente estabeleceu, mas o que ele recebeu do Senhor, ele estava agora passando para a igreja de Corinto como deveria realmente ser essa celebração da ceia do Senhor. E o número 2 e o número 3 da segunda unidade vai tratar a respeito dos elementos e do significado. Para que a gente possa entender, vamos fazer a leitura do versículo 25 e 26. Diz assim o versículo 25. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo, tomai isto, é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Versículo 26. Por todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Tanto o elemento como o significado agora da ceia do Senhor, ele vai fazer ali referência ali os elementos, né, o pão e o vinho e o seu significado. A revista ela vai dizer assim, olha, que os elementos da ceia são de grande importância para o estabelecimento de sua liturgia, né? E o versículo 24 ele fala justamente assim, que isto é o meu corpo. Então quando o apóstolo Paulo fala isso, e hoje em dia se interpreta, né? Tem uma interpretação, isso deu vários tipos de interpretações quando ele fala isto é o meu corpo, porque alguns segmentos cristãos entenderam de forma literal, isto é o meu corpo. Então eles creem, alguns creem que quando se ora, quando se apresenta, quando se consagra o pão e o vinho, quando se diz assim, olha, este é o meu corpo, acredita que esse pão realmente se transforma, né? É a questão da transubstanciação, se transforma realmente no corpo de Cristo, e o vinho se transforma realmente no sangue de Cristo, é a questão da transubstanciação. Então, alguns segmentos cristãos entendem dessa forma, supervaloriza a questão dos elementos, dizendo que realmente é o pão, que realmente é o corpo, e o vinho realmente é o sangue. É a questão da transubstanciação. A substância se transformou no corpo, a substância se transformou no sangue, né? Agora existe um outro entendimento, e esse é o entendimento da igreja evangélica, da grande maioria, de que o corpo, que é o pão, e o sangue, que é o vinho, é simplesmente simbolizado. É um símbolo, ali faz menção apenas, um símbolo
não é uma questão de transubstanciação dos elementos, mas sim uma questão de substanciação desses elementos. Ou seja, estão simplesmente simbolizando, né? Simbolizando o corpo, simbolizando o sangue de Cristo. E a terceira unidade vai falar da festa da salvação. Número 1 diz assim: examinar-se a si mesmo. Está lá no versículo 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E a revista ela vai comentar da seguinte forma: após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia do Senhor, Paulo exorta o povo de Coríntios a examinar-se a si mesmo, mesmo antes de participar da cerimônia. Então Paulo ele vai agora explicando como é que se deve celebrar a ceia do Senhor. Ele fala que deve ser feito um autoexame. E a revista continua: neste momento, cada participante deve ser juiz de si mesmo, conscientizando de sua atitude e arrependendo-se de seus pecados. Então, cada um agora vai fazer uma autoavaliação, né? Vai ser o seu próprio juiz e vai se autoavaliar, vai se arrepender dos seus pecados, vai buscar na sua memória os seus atos e feitos ali, que você possa vir a pedir perdão, arrepender-se diante do Senhor. E a revista continua: é hora de contrição, discernimento, perdão, um autoexame, requisito primordial para ser participante da celebração da ceia. Então ali é um momento de trazer à memória, né, os feitos do Senhor, trazer à memória de tudo que o Senhor realizou na cruz do Calvário, e também fazer uma autoavaliação, ser o juiz de si próprio, e agora trazer à tona aí as práticas e o que se realizou, que você venha se arrepender, que você venha pedir perdão, que você venha principalmente, se você puder consertar dentro do próprio templo algo que você fez a um irmão ou uma irmã, ou que você realmente se arrependa de algo que fez com quem esteja lá fora, e que assim que você sair da cerimônia, você vai lá, liga para alguém que você precise ligar, ou você vai e fale com alguém com quem você precise falar, e coloque tudo em ordem. Vai lá, peça perdão, peça desculpa. E o número 2 e o número 3 da terceira unidade, ele vai falar sobre o número 2, discernir o significado. E o número 3, anunciar a morte e a volta do Senhor. Então, para isso, vamos fazer a leitura do versículo 27, 28 e 29, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, número 2 da terceira unidade, a revista vai comentar assim: olha, a ceia tem a ver com a igreja celebrando a morte e ressurreição, guardando a vinda do rei pelo seu sacrifício vicário, que trouxe de volta a realidade da comunhão com Deus. Então a ceia do Senhor, na verdade, a nova aliança do Senhor, ela é realmente agora feita para a comunhão, para a igreja do Senhor, na qual a Páscoa lá em Israel era simplesmente uma sombra daquilo que está se realizando agora, né? A celebração da morte, ressurreição e agora a vinda do Senhor. Celebrando também, que diz assim, olha, a realidade da comunhão com Deus, fazendo memória dos atos, dos feitos do Senhor Jesus na cruz do Calvário, atos e feitos, esse sacrifício que nos trouxe a paz, nos reconciliou com Deus agora, né? Então, esse é o entendimento. E a revista continua dizendo assim, olha, discernir significa evitar de participar indignamente e sem arrependimento. A ceia é destinada aos que creem em Jesus
e querem celebrar a memória da sua morte e ressurreição e anunciar a sua vinda. Então a ceia do Senhor, é por isso que a grande maioria das igrejas, das denominações, elas exigem que o membro seja realmente batizado nas águas, porque ela é feita para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que realmente acredita na morte na cruz e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E discernir também que o Senhor está presente na ceia, está presente espiritualmente. Então, quando ele fala assim, temos que discernir, tem que ter esse discernimento que o Senhor está ali, ele se juntou a nós naquele lugar e está ali participando, está ali naquele banquete espiritual e ele se faz presente ali. Então precisamos, na hora da ceia, fazer esse discernimento, precisamos nos examinar, saber como é que nós estamos, como é que estamos espiritualmente, precisamos pedir perdão porque somos pecadores, não somos dignos de estarmos ali, né? Não é aquele sentimento de dizer assim, eu ceiei todos os meses e estava digno durante todos os meses, o ano inteiro. Não, nós não somos dignos de estar ali, mas precisamos sim nos examinar, trazer a memória, buscar o Senhor, nos arrepender, pedir perdão e então participe do pão e participe do vinho, né? Do suco da uva. E o número 3 da terceira unidade vai encerrar falando assim a respeito da anunciar a morte e a volta do Senhor. E a revista aqui ela faz uma comparação, uma analogia com relação ao casamento judaico, que diz assim, ó: nos tempos de Jesus, depois que selava um compromisso de casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto da uva até o momento do casamento. Já para a noiva, a ordem era oposta. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho, a fim de lembrar de que breve seu noivo voltaria para tomá-la como sua esposa e levá-la para seus aposentos. Então, no casamento judaico, a cerimônia, depois que selava-se ali o compromisso, o noivo ficava impossibilitado de ali se aproximar dos derivados da uva, ali da vide. Não poderia tomar do vinho, não poderia tomar do suco e de seus derivados. Enquanto que a noiva estava liberada, poderia tomar o cálice de vinho e trazer a memória ou trazer lembrança de que o noivo estava para vir, o seu noivo estava para vir buscar e levar para o seu aposento. E aí a revista conclui dizendo assim, ó: a Igreja de Cristo ao cear lembra do seu compromisso com o Senhor Jesus, anunciando que Ele em breve voltará. Então, quando nós, aqui a revista faz essa comparação, quando nós estamos ali no momento de ceando, como a noiva do Senhor, participando do cálice de vinho, temos que trazer a memória de que o Senhor vai vir, o Senhor está chegando e Ele vai nos buscar para levar a sua igreja, vai buscar a sua noiva, para morar no céu. E ele conclui assim, lá em Lucas capítulo 22, versículo 18, diz assim: e bom lembrar as palavras de Jesus, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus também fez essa promessa como um noivo esperado, como um noivo prometido, como um noivo que vem buscar a sua noiva. Ele também não bebe do fruto da videira até o momento que ele vem buscar a noiva e ali vamos cear todos juntos. Lá, noivo, Senhor Jesus e a noiva, a sua igreja. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: a ceia é uma ordenança do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição. Além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, gostaria de agradecer a você, meu irmão, você, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, meu irmão, minha irmã que nos prestigia, Nosso muito obrigado, que Deus continue nos abençoando, protegendo e nos guardando em nome de Jesus.